Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo, ele foi muito pedido lá nos meus stories, quando eu tava trazendo um assunto falando, né, um pouquinho da nossa rotina, de que agora a gente tem uma rotina bem definida com a Esther. E aí muitas pediram lá no direct, então eu trouxe aqui pro YouTube um vídeo para explicar de hora em hora como que funciona a nossa rotina, como que eu consigo trabalhar cuidando da minha filha, como que funciona tudo. Então, para ficar claro, né, para quem não sabe, eu trabalho de casa, eu trabalho com criação de conteúdo para internet, mas querendo ou não, eu preciso, né, ter um tempo para gravar aqui, ó, por exemplo, estou gravando sem ter a minha filha por perto, preciso editar esse material depois, preciso criar roteiro, pensar nas ideias, eu também preciso ter um tempo parada na frente do computador, onde eu consigo me dedicar a isso, né, além da criação de conteúdo que vai acontecendo no decorrer do meu dia. E essa criação de conteúdo se baseia em produção aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok. E eu preciso produzir conteúdo, né, porque a monetização vem através, né, o meu dinheiro vem através da criação de conteúdo para esses canais, né? Então, através de parcerias também lá no Instagram, que o Instagram ele não é monetizado, que nem TikTok e YouTube, né? A gente só consegue monetizar lá dessa forma, através de parceria. Então, eu preciso ter tempo para conseguir fazer essas coisas. E como que eu faço hoje, tendo uma bebê de 8 meses? Quando a Esther nasceu, uma coisa que me agoniava muito era a falta de rotina. Por mais que antes, né, da gente ganhar bebê, a gente sabe que a falta de rotina é real. Quando estamos vivendo a falta de rotina, pra mim, que sempre fui uma pessoa extremamente organizada, planejada, foi muito difícil e é algo que até hoje o Senhor me trata, né? Deus vai me tratando nesse quesito, porque a própria palavra de Deus nos diz, né, que cabe a cada dia o seu próprio mal. A gente não sabe de nada do dia seguinte, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui amanhã, então a gente só tem o hoje para viver. E o hoje é um presente, né? Nós estamos vivendo o presente e é realmente um presente de Deus para nós e a gente precisa saber lidar com isso. Então, essa foi uma das coisas que Deus mais me tratou no cenário da maternidade e que ele vem me tratando até então. E aí eu lembro que as pessoas me diziam: tu só vai começar a ter rotina com a tua filha lá pelo 4º mês, 3º mês. E aí logo que ela nasceu eu pensava: meu Deus, só lá no 4º, 3º mês. E gente, eu posso dizer que eu só tenho uma rotina muito bem estabelecida com 8 meses pós-parto, né, 8 meses da minha bebê. Claro que ali a partir do 4º, 5º mês a gente começa a ter uma rotina, mas ainda há resquícios do puerpério, né, no quesito emocional, então a gente não tá ainda muito bem estruturado. Hoje eu tenho certeza, né, que já acabou o puerpério, eu tô bem, graças a Deus, tô 100%, eu volto a me reconhecer como mulher, como empreendedora e como criadora de conteúdo e como mãe também. Então eu comecei a entender, né, que eu não posso querer viver a minha rotina de antes e apenas anexar a minha filha. Eu preciso aceitar e eu precisei aceitar que agora existe uma nova rotina. E era isso que eu acho que estava chocando tanto ali no começo, e para mim foi muito difícil no começo por causa disso. Eu quis manter a minha rotina de antes, apenas acrescentando essas tarefas a mais da maternidade, o que na verdade não é possível. A gente precisa aceitar a nossa nova rotina, a nossa nova vida, né? Que é linda, maravilhosa, mas completamente diferente daquilo que a gente vivia até então. E aí, quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais leves. E aí eu consegui, então, estabelecer uma rotina. E eu vou dizer pra vocês que quando eu descansei e parei de ser a neurótica que controlava horário pra tudo, horário disso, horário daquilo, não pode sair da rotina. Quando eu parei de ser a neurótica, aí sim a gente conseguiu ter uma rotina. É louco isso, né? Mas parece que assim, eu tava tão focada em ter uma rotina que quando eu parei de pensar nisso e só fui vivendo a vida, tentando deixar a vida mais leve, a rotina mais leve, a gente conseguiu ter uma rotina de verdade. Então, eu aprendi que rotina existe para ser quebrada de vez em quando, né? A gente não pode ser refém da rotina. E pra mim foi muito difícil, porque eu sempre fui refém da rotina. E porque eu amo rotina, não porque eu era refém porque, sei lá, eu me martirizava fazendo isso. Não, eu sempre amei rotina. Só que eu aprendi que com um bebê,
a rotina ela vai ser quebrada. E para ser saudável para a mãe e para o bebê, é bom que ela seja quebrada. Então, muitas vezes, de noite, a Esther não dorme no horário que ela costuma dormir, né? Então, às vezes a gente tem o grupo célula, no domingo tem o culto, tem outras coisas, e aí acaba que ela vai dormir 9, 10 da noite, até mais, de vez em quando, sabe? Mas uma coisa que eu percebi na personalidade da Esther é algo que tu tem que ver na personalidade do teu bebê, porque bebês não são robôs, então aquilo que eu vou compartilhar não é para que tu copie, é para que daqui a pouco te dê insights, né, e clareie a tua mente para que tu consiga estipular e começar a estipular uma rotina com o teu filho, né? Mas eu percebo que com a Esther, quando a gente sai de casa, isso porque a Esther é uma bebê muito agitada. Então, quando a gente sai de casa, ela tolera muito mais tempo acordada. Então, por mais que o horário dela seja dormir, sei lá, 8 horas da noite, se ela está na rua, ela tolera muito bem até as 10 da noite. Entende? Então, é diferente eu mantê-la acordada dentro de casa e mantê-la acordada na rua. Isso é algo da personalidade da Esther. Eu fiz muitos cursos de sono de bebê, especialmente, e foram muito bons, né? A última aquisição que eu fiz, que foi a melhor de todas, foi contratar uma consultora do sono para que ela pudesse ver as minhas dificuldades, né? Então não era um curso geral para todo mundo, era uma reunião online, eu e ela, onde ela me comentava coisas e ela que me comentou, né, pelo que eu relatava, que a Esther é uma bebê muito agitada e que ela precisava ir mais pra rua, gastar mais energia. E então assim, foi muito bom isso com ela, sabe? Mas eu fiz muitos cursos e por eu ter feito muitos cursos antes, eu ficava muito refém dos horários que estabeleciam nos cursos. Aí o teu filho tem que dormir até às 7 horas da noite. E aí eu focava naquilo assim com unhas e dentes. Só que, gente, cada bebê é de um jeito, sabe? É muito legal tu entender o porquê que é ideal o bebê dormir até às 7 horas. Mas se teu bebê não dormir até às 7 horas, tudo bem, sabe? A maternidade já tem tanta coisa difícil da gente carregar, então a gente não pode tornar algo que não é para ser difícil ainda mais difícil, sabe? E especialmente se tu é mãe de primeira viagem, como eu sou, a gente vai descobrindo as coisas com o tempo, a gente vai conhecendo o nosso bebê com o tempo, a gente vai se conhecendo também com o tempo, e aí a gente vai entendendo como que o teu bebê gosta de dormir durante o dia, como que gosta de dormir durante a noite. Mas vamos lá, como é que funciona, tá? A parte da manhã eu tiro pra cuidar da casa e arrumar as coisas da Esther para o dia, né? Então eu não trabalho de manhã a não ser pelo WhatsApp. Respondo mensagem de WhatsApp e tudo mais. A gente tem a comunidade, né, que é o nosso clube de leitura da Bíblia. Então, eu mando mensagens lá na comunidade via WhatsApp, mas eu não crio nada para a comunidade na parte da manhã. Então, a parte da manhã, ela é reservada para eu cuidar da casa, para eu organizar como que vai ser o dia da nossa família. Esther tá acordando. Isso que eu tô falando para vocês, né, ela tá acontecendo agora. Bebês mudam muito, pode ser que daqui um mês os horários já estejam diferentes, mas eu percebo que já faz um bom tempo que ela tá com esses horários aqui, então se mudar alguma coisa, eu creio que não vai ser uma mudança tão drástica a partir disso aqui que eu tô compartilhando com vocês. Ela costuma acordar por volta das 8 horas da manhã. Se ela dorme mais tarde de noite, aí ela acorda mais tarde. Teve outro dia, sábado, né? Ela dormiu às 10 da noite e ela acordou às 9 da manhã. Tudo vai, né? O nosso dia ele é regido pelo horário que ela acorda e o horário que ela vai dormir. As sonecas, elas vão mudando um pouquinho, né? De meia hora, assim. Pode ser que varie, né? De meia hora ali, 20 minutos. Que nem se ela faz a soneca às 10, dependendo do horário que ela acorda, ela pode fazer soneca às 10 e meia, sabe? Varia um pouco de acordo com o horário que ela acorda. Mas vale ressaltar que a Esther, ela sempre teve um sono noturno maravilhoso desde recém-nascida. Ela sempre dormiu a noite inteira. Algumas vezes ela acordou bastante, né? Então, quando ela ficou doente, ela acordava tipo de 2 em 2 horas durante 2 semanas, sabe? Foi bem pesado. A gente não dormiu durante 2 semanas, quando tinha dentinho nascendo, ou então, enfim, em algumas situações assim, aí modifica o sono noturno. Mas, em via de regra, o sono noturno dela sempre foi muito bom. Ela dorme 11 horas direto. Glória a Deus por isso. Mas, em compensação, eu sempre tive muita dificuldade durante o dia.
Ela sempre lutou muito contra o sono, sempre foi muito difícil. E porque eu estava, né? Eu preciso botar ela pra dormir de tanto em tanto tempo. A janela de sono do bebê com esses meses é de tanto em tanto tempo. Eu sempre fui aquela louca, né? Dos horários. E eu acho não, pro meu próximo filho eu vou ser muito mais leve em relação a isso. Eu creio que vai ser, se for um bebê tranquilo que nem a Esther, vai ser mais tranquilo também em relação a essas coisas. Mas a própria consultora do sono que a gente contratou, né, ela que disse que a Esther é uma bebê muito agitada. Então, assim, ela precisa gastar mais energia entre uma janela de sono e outra, senão ela não vai estar com sono suficiente quando ela precisa dormir. Então, coisas assim que ela foi nos auxiliando, que a gente foi entendendo, né? Mas a Esther acorda por volta das 8 horas da manhã. E aí, 2 dias da semana, eu vou pra academia cedo, então quando eu saio de casa ela ainda tá dormindo, meu esposo fica com a Esther. Quando eu volto, ela recém acordou. Aí ela fica acordada, né? Eu deixo ela no tapetinho aqui na sala e aí eu fico aqui na cozinha, eu consigo olhar ela, né? Tomo meu café da manhã, vou conversando com ela, brincando com ela, deixo ela com brinquedinhos. Tem dias que ela tá mais agoniada, que ela não quer ficar no tapetinho. Então eu uso o canguru. O canguru pra mim salva. E o meu modelo de canguru é um que não me dá dor nas costas, porque a minha bebê tem 8 meses e 10 quilos. Ela é bem grandona. Então é um canguru que tem um banquinho. Todo o peso fica na cintura, não fica nos meus ombros, é uma maravilha. Então eu coloco ela nesse canguru e eu começo a arrumar a casa. Vou arrumar a cama, passo o aspirador quando tem que passar, lavo roupa, penduro roupa, recolho roupa, preparo a mochila dela, né? Porque a gente não almoça aqui em casa. Então amanhã, assim, é dedicada a isso, sabe? E eu vou incluindo ela na minha rotina, né? Vou colocando ela me ajudando a arrumar a cama, brinco um pouco com ela enquanto tô arrumando a cama. Inclusive, só um parênteses, né? Tô pensando em gravar um vlog pra mostrar pra vocês a nossa rotina com fatos reais, né? Com vídeos mesmo, mostrando de hora em hora aqui pra vocês, porque aqui eu tô falando, né? Mas talvez pra vocês terem dimensão, é legal eu gravar um vlog de um dia nosso pra vocês terem mais ideias. Se vocês tiverem interesse, comentem aqui. Mas então a gente fica das 8 horas até as 10 horas nessa função de arrumar a casa. A Esther, a primeira janela de sono dela é de 2 horas no máximo. E aí ela já começa a demonstrar sinais de sono. Eu sei que ela tá com sono quando ela começa a resmungar bastante, coçar os olhinhos e me abraçar assim, querendo chamego, sabe? Então eu sei que ela tá com sono. E eu não deixo passar muito. Quando eu começo a perceber os sinais, eu já levo ela lá pro quarto. Mas se eu vejo que às vezes deu 1 hora que ela acordou e ela já começa a demonstrar o sinal, aí eu pego ela, né, já começo a brincar, tiro o foco dessa questão do sono. Porque se eu levar ela com uma janela de sono tão curta pro quarto, eu vou ter muita briga pra fazer dormir, sabe? E hoje em dia eu consigo fazer a Esther dormir em 10 minutos. Eu vou pro quarto, eu ligo o ruído branco, eu baixo a veneziana, fico com ela um pouquinho assim no meu colo, daqui a pouco eu deito, ela dormiu, eu ponho na cama dela. Então assim, ó, é 10 minutos no máximo, Esther já tá dormindo. Mas eu não deixo uma janela de sono muito curta e nem deixo passar muito, tá? Eu sempre vou controlando ali umas 2 horas. Eu sei que é um tempo bom pra ela. Ela faz uma soneca hoje, né? É louco eu pensar isso, né? Que há um tempo atrás ela fazia soneca de 20 e 15 minutos. E eu ficava desesperada. E eu pensava, meu Deus, ela nunca vai dormir durante o dia. E hoje Esther faz soneca de 1 hora, 1h30. Então ela dorme ali às 10 horas. Aí quando ela dorme às 10 horas, eu vou trabalhar. Então eu faço algumas coisas hoje, por exemplo, quando ela foi fazer a soneca das 10 horas da manhã, eu fui pro computador escrever os roteiros dos vídeos pro YouTube. Então eu fui fazendo isso, consegui escrever ali 2 roteiros, e aí ela acordou por volta das 11h10, 11h15. Como antes da soneca dela, junto com ela, né, acordada, eu já tinha preparado a mochila. E o que é o preparar a mochila? Já preparo o almoço dela, deixo tudo separado, sabe? Babeiro e tudo mais. Porque a gente almoça na casa dos meus pais. O Gabriel, ele trabalha numa outra cidade, então ele não almoça junto com a gente. E como eu moro numa cidade pequena, pra eu não almoçar sozinha com a Esther, eu vou pra casa dos meus pais e a gente almoça lá todo mundo junto. Eu, meus irmãos e meus pais. E aí eu chego lá nos meus pais, tipo 15 pro meio-dia, eu dou o almoço pra Esther e depois eu almoço. E aí ela fica brincando ali em volta, né, enquanto
a gente tá almoçando, aí a gente vem pra casa por volta da 1h da tarde. E as sonecas da tarde, elas são um pouco mais complexas. Por quê? Porque eu sempre marco compromissos na parte da tarde. Então, pediatra, eu prefiro marcar de tarde do que de dia, né? Porque eu acho que assim, se estraga a primeira soneca, é muito mais difícil tu recuperar isso durante o dia. Agora, a segunda soneca eu já não vejo tanto problema. Então, eu sempre procuro marcar todas as atividades, osteopata, sei lá, sabe, qualquer coisa, eu marco de tarde. Então, o natural seria ela fazer uma soneca ali por volta da 1h30 e acordar por volta das 2h30, mas nem sempre isso é possível, às vezes a gente tem algum compromisso, né? Então, quando ela faz a soneca no início da tarde, ela precisa de uma soneca por volta das 5h da tarde. Essa última soneca é a mais curta, ela dura no máximo uma meia hora. Porque o corpo dela já está se acostumando a abandonar essa soneca. Como que funciona, né? Que a consultora do sono me explicou. Ela vai perder essa última soneca e vai perder a primeira soneca e vai ficar somente com a soneca do meio do dia, né? Essa vai ser a soneca que vai perdurar aí até o tempo que ela precisar de soneca durante o dia e não precisar mais dormir e só ter o sono noturno. Então, a próxima soneca que ela vai perder vai ser essa última soneca aí do dia. Então, se ela faz uma soneca na metade da tarde, ela não faz essa última soneca durante o dia. Se ela faz uma soneca no início da tarde, ela precisa dessa meia horinha de cochilo lá pelas 5h30. Se a Esther dorme no final da tarde, ela acaba tendo o sono noturno dela iniciado um pouco mais tarde também. Então, se ela acaba não fazendo essa soneca no final do dia, ela dorme por volta das 8h, 8h30 no máximo. E se ela tem essa soneca no final do dia, ela dorme por volta das 9h, 9h30 da noite. O que pra nós é muito bom, porque daí o Gabriel consegue ficar com ela um pouco, né? Porque senão ele só vê a Esther. Às vezes nem vê, ele sai de casa, ela tá dormindo, e aí é de noite que ele consegue ficar um pouco com a Esther. Então, eu faço questão, né, que ela fique um pouco mais acordada para que eles possam ter esse momento juntos. E como que eu trabalho, então, durante o dia? A Esther não vai pra escolinha ainda, né, a gente está avaliando possibilidades. Será que ano que vem a gente coloca, que ela já vai ter 1 ano e pouco, ou não? Estamos ainda vendo, pedindo direcionamento para o Senhor. Mas toda segunda e toda terça de tarde, a Esther fica com os meus pais. Hoje eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, então eu estou conseguindo gravar porque ela está com os meus pais, porque senão é muito ruim, né? Eu ter que daqui a pouco pausar aqui para atendê-la e, enfim, já complica tudo. Então, na segunda e na terça-feira, eu deixo para fazer gravações. Então, quando eu tenho que gravar vídeo pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, quando eu preciso escrever os roteiros das lives da comunidade, que daí eu preciso eu demoro umas 2 horas para escrever cada live, né, da comunidade, porque eu tenho que ler a Bíblia, me aprofundar ainda mais, né, fazer pesquisas. Então, essas coisas assim mais complexas, mais densas, eu faço tudo na segunda e na terça de tarde. Quando eu tenho que fazer reunião também, eu escolho esses dias. São 2 dias assim que eu fico sugada, mas são os dias que eu consigo, né, me dedicar a isso. Na segunda de tarde também é o dia que eu faço terapia online. Então, eu acabei destinando esses 2 dias para fazer esse tipo de coisa. Nos demais dias, eu vou trabalhando quando ela está fazendo soneca, né? Ou enquanto ela está acordada e eu consigo fazer alguma coisa, né? Quando ela está acordada, eu não consigo parar na frente do computador para editar um vídeo. Então, eu vou fazendo outras coisas enquanto ela está acordada, né? Eu vou respondendo o WhatsApp, vou mandando coisas para as meninas da comunidade, vou editando ali no celular algum vídeo que eu consigo editar. Mas as coisas mais densas eu deixo pra fazer na segunda e na terça de tarde. Obviamente, meu tempo ficou muito limitado, né? Eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes pra trabalhar, mas isso é algo da logística da nossa família, que a gente decidiu assim, né? Que eu pudesse cuidar da Esther nesse primeiro ano, praticamente de maneira exclusiva. Pra mim, isso era muito importante. Pra nossa família, né? Isso era muito importante. Então, foi algo que a gente decidiu e, graças a Deus, eu tenho todo o apoio da minha mãe e do meu pai. E eles conseguem me auxiliar, não sei como que eu faria, né, se eles não pudessem me ajudar, e eles me ajudam muito. Esther sempre janta às 6h da tarde.
Na parte da tarde, né, ela também come. Eu esqueci de falar da parte da manhã em relação à alimentação, né? Logo que ela acorda, ela toma uma mamadeira de 210 até 240 ml de fórmula. Ela não tá mais mamando no peito, não tô mais com leite, porque ela ficou um tempo ali na introdução alimentar que ela só queria comida, não queria mais leite, e meu leite acabou diminuindo, e hoje, enfim, hoje inclusive tentei dar peito pra ela. Vocês acreditam que ela fez cara de nojo? Eu dei muita risada, né? Fiquei um pouco chateada, mas dei muita risada, mas tudo certo. Eu acho que o desmame, assim, ele é muito mais saudável, né, do que se eu tivesse que dar um ponto final. Eu acho que seria muito mais dolorido. Então ela toma uma mamadeira pela manhã logo que ela acorda, porque eu boto as vitaminas. Como ela acorda por volta das 8 horas e almoça 11h30, 15 para o meio-dia, ela não come nada na parte da manhã, porque se eu dou uma frutinha na parte da manhã, ela não quer almoçar. Então, isso já foram testes, né, que eu fui fazendo e que eu percebi que assim funciona pra gente. Ela toma uma mamadeira de manhã, aí depois almoça. E almoça super bem, né? Eu falei até com a minha amiga que é a Nutri da Esther também, e ela disse que é melhor que ela almoce do que ela coma a frutinha, porque no almoço tem muito mais nutrientes, né? Então eu faço lá um prato bem bonito pra ela almoça. E aí, quando ela... depende, né? Não é antes de que ela acorda, que ela vai pra soneca ou depois, tudo depende dos horários da soneca. Mas ali na metade da tarde, aí eu dou uma frutinha, ou eu faço um bolinho pra ela, um cupcake, alguma coisinha saudável, né? Quando ela fica nos meus pais, eu já mando isso pronto. Então ela come isso e depois de uma meia hora ela toma mais uma mamadeira de 210. A pediatra pediu pra gente incluir mais uma mamadeira, né? Porque ela tava tomando só 2 e ela disse que ela precisava, então, de mais uma mamadeira, não por peso em si, mas pelo cálcio. Ela é muito pequenininha ainda pra não tomar essa quantidade de leite que ela deve tomar. Então ela toma dali uma mamadeira. Aí quando é 6 horas da tarde, ela come comida, que é a janta dela. Depois da janta, eu dou banho na banheira. Ela adora tomar banho de banheiro, escovar os dentes também, os 2 dentes que ela tem. E aí ela fica ali brincando um pouquinho na banheira, relaxando e tudo mais. E aí eu coloco já o pijaminha e coloco ela aqui na sala pra esperar, né? Ela fica ali brincando no tapetinho enquanto espera meu marido chegar em casa. Enquanto ela tá ali brincando, eu preparo a janta, né? Muitas vezes sou eu que preparo, às vezes é o Gabriel que prepara. Se o meu dia foi uma loucura e eu não consegui, às vezes ele prepara. Mas eu sempre busco eu fazer isso. Então, quando ele chega em casa, já tá com a janta praticamente pronta e ela tá ali esperando brincar com ele. Daí ele brinca com ela enquanto eu termino de arrumar ali a janta. E aí a gente janta juntos, né? Ela participa da mesa ali com a gente, por mais que ela já tenha jantado. Quando a gente termina de jantar, o Gabriel recolhe as coisas, lava a louça e tudo mais, e eu a faço dormir. E como é que eu faço dormir? Preparo uma mamadeira de 210 também. Às vezes eu coloco um pouquinho mais de água, mas a quantidade de leite é sempre de 210. Às vezes eu coloco água de 240, mas é sempre quantidade de 210, que são 7 scoops, né, do Aptamil Pro Futura, que é o que ela usa. Hoje ela usa o Pro Futura 2, né? Então, eu faço a mamadeira, levo ela pro quarto, escurinho, ligo o ruído branco, sento na poltrona, dou a mamadeira. Ela terminou de mamar a mamadeira, coloco o bico e ela dorme. Eu não preciso embalar, não preciso fazer nada. Ela dormiu, eu coloco ela na cama e aí só no dia seguinte que ela acorda. E eu tô compartilhando isso com vocês porque era uma curiosidade de várias de vocês, mas assim, meu objetivo não é jamais que vocês comparem a rotina de vocês com a minha. Eu consegui hoje estabelecer uma rotina, pela graça de Deus, mas eu tô aqui pra te dizer que tu também vai conseguir ter uma rotina, em nome de Jesus. Tudo passa, tá? Tu vai conseguir. Pega as dicas aí soltas nesse vídeo que fazem sentido pra ti e tenta colocar isso na tua rotina que vai dar certo. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!